conhecida como terra do Roberto Carlos, terra de Rubem Braga, terra de muitas paisagens do Pico do Itabira e também do Frade e a Freira, e também terra de Sítia Maria, não vamos mentir. Estou falando sobre a minha cidade, Cachoeiro de Itapemirim, que é assunto do vídeo de hoje, né? Nada melhor para energizar a vibe, energia, as coisas por aqui no canal, do que falar das minhas raízes, da minha origem, de onde eu nasci. E eu sou Sítia Maria e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, maravilhosos e maravilhosas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiquei uma semana sumida, mas estou aqui batendo meu ponto, viu, pra vocês, porque estou aí perto de monetizar, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo de hoje. Tô aqui pra falar sobre a minha cidade, Cachoeiro de Itapemirim, terra que eu nasci, né? Aqui no canal eu falo muito sobre Salvador, sobre os lugares que eu passo, mas eu não falo muito sobre Cachoeiro de Itapemirim. E eu decidi dedicar esse vídeo, esse momento, para falar um pouco sobre as minhas origens, porque eu entendo também que falar sobre o meu território me energiza, até porque ele atualmente tem sido esse lugar. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já gostou da temática, não conhecia a cidade, vai conhecer, já ficou curioso, se inscreva no canal, deixa o like também, ativa o sininho para você receber as notificações sempre quando sair um vídeo novo aqui no canal. Cachoeiro de Itapemirim. Sim, é a cidade que eu nasci. Fica localizada aí no sul do Espírito Santo e é um dos maiores polos, se não o maior, é o maior. É o maior polo aí do sul do estado. Cachoeiro, no masculino, porque significa pequenas quedas d'água, e de Itapemirim, porque durante o processo de colonização, de distribuição de terras, o município pertencia a Itapemirim, município também no sul do estado, mas aí fica mais na parte litorânea, é um município que fica aí mais perto das praias. E sim, sobre a cidade, gente, é uma cidade grande. Eu coloquei isso no meu TCC e eu já nem sei dizer. Sobre Cachoeiro, tive que dar um Google aqui, né, porque eu não sei essas informações de cabeça, mas vamos lá. Com uma população de, isso em 2020, tá? De mais de 210 mil habitantes, uma altitude de 36 metros e uma área territorial aí de 876.792 quilômetros quadrados, tá? E o clima tropical. Já vamos começar por essa parte. Uma das coisas também que eu acho que eu não senti tanto quando vim para Salvador com relação ao clima é a questão do clima tropical. Sobre a minha cidade geograficamente, ela é cercada por rochas. Quando você vai chegar ou vai sair, você vai perceber que tem muitas rochas ao redor da cidade. E é uma cidade que esquenta muito. A cidade é muito quente, muito quente. Um clima bem parecido com Salvador, né? Inclusive nesse momento vocês podem ver que eu estou suando horrores. Mas enfim, então tem um clima muito parecido com Salvador. Isso não fez com que eu tivesse um choque, né? Com relação ao calor. Com relação à chuva também deu pra me acostumar. Na minha cidade, em Cachoeiro, costuma chover mais, né? Chove mais, esfria mais. Mas aqui em Salvador o frio já não é uma realidade tão presente. E aí alguns pontos turísticos, né? Alguns pontos que marcam a cidade aí. Então a gente tem alguns pontos naturais, que é o Frade e a Freira, né? Aí tem uma história que a galera inventou, a comunidade inventou, de que o padre queria casar com a freira, aí o padre não podia casar com a freira, e aí eles viraram pedra. Tem essas coisas aí sobre a cidade. Também tem o Pico do Itabira, né? Que a galera também comenta que é o dedo de Deus, né? É uma montanha rochosa, assim, aí tem mais ou menos esse formato, né? De dedo e os andares, né? Um dedo apontando pra cima, dedo de Deus. Essas paisagens você consegue ver chegando na cidade, né? Quando você tá vindo de Vitória, que é a capital, sentido a Cachoeiro, você consegue ver aí, já entrando na cidade, esses monumentos. Além disso, existem alguns pontos culturais na cidade também muito importantes. Existe a Ponte de Ferro, é um monumento, né? Processo aí de revolução industrial que chegou na cidade. Se eu não me engano, os materiais da ponte vieram da Inglaterra. Além disso, também existem o Museu Ferroviário, porque a cidade, né, como é a maior do sul do estado, já chegou em determinado momento da sua história a ter a passagem de trem
pelo centro da cidade, né, com esse processo aí também da agricultura, não de colonização, mas sim de desenvolvimento, né, de grãos ali na região. Então aquele momento, né, de produção do café, então também a cidade ligava ali ao Rio, a Minas Gerais e em alguns lugares, né, então o trem passava também pela minha cidade. Eu achei uma foto muito curiosa que eu também vou deixar aí. Antigamente o que era a antiga estação de trem se tornou museu ferroviário, que hoje contempla alguns itens aí que contam um pouco do processo de formação da cidade. Outro fato também importante para falar sobre Cachoeiro é que o rio já foi navegável. Antigamente, né, o rio tinha um fluxo maior, né, um volume maior de água e já foi navegável. Hoje ele não é mais navegável, ele só fica com um fluxo muito intenso de água quando ocorre chuvas fortes, enfim. Esse ano mesmo já foi marcado por um processo aí onde o rio transbordou ali, né, e o rio tem uma extensão, né, o rio da minha cidade, que é o rio Itapemirim, ele tem uma extensão, né, de largura muito grande e ele tem uma altura também muito grande. Mas só que o que acontece, né? A galera foi construindo casas, né? A gente percebe muito isso nas cidades que são formadas a partir de um rio, né? De um afluente, onde a cidade começa a crescer a partir dali. Que a galera vai, tipo assim, afinilando, assim, construindo mesmo em cima do rio, né? E é isso que acontece, né? O rio não tem espaço pra ele se espalhar. Enfim, o rio transbordou aí esse ano, foi marcado por enchentes na região aí do sul do Espírito Santo, né, também Mimoso, com algumas mortes. Foi uma situação muito complicada, mas enfim, não vamos falar sobre isso porque é uma situação complicada, né, foi causas naturais, então assim, né, não tem nem o que a gente fazer com relação a isso. E aí, como que eu, enquanto mulher preta, me sentia dentro desse território, né, desse local geográfico? Minha família, meus pais são do Espírito Santo, mas eles não são de Cachoeiro. Eles são do interior de outras cidadezinhas assim, mais pro interior de Cachoeiro, né? Meu pai é ali da região de Mimoso, minha mãe já é da região ali de Caxixe Frio, Castelo, por ali, aquela região. E aí eu sinto uma movimentação da minha família, não só como parte de pai, mas também como parte de mãe, de ir caminhando, né, para um centro urbano mais próximo ali deles. E aí que meus pais chegam em Cachoeiro e me tem, né? E eu nasci. Melhor, e eu nasci aí, já dentro desse centro urbano, né? Que Cachoeiro, como eu já falei, é a maior cidade do sul do estado. Só que, nesse processo de se entender nesse território, pra mim, foi muito complicado, porque eu não conseguia me ver e me entender. Enquanto mulher preta, no sentido de não ter referências mesmo, assim, sabe? De não me reconhecer naquele território. E aí, chegou um momento, eu passei pelo processo da ditadura do cabelo alisado, né? Que eu tinha o cabelo liso, vou deixar fotos. Não gosto, mas passei por esse processo, né, com 11 para 12 anos. E aí depois veio a ditadura do cabelo cacheado, que eu também passei, né, querendo aqueles cachos. E nessa época eu consumia muito conteúdo de Raíza Nicásio, sendo que o cabelo dela é totalmente diferente do meu, né, não tem nem comparação. E aí nessa época ela fazia muita receita de banana, receita de não sei o que. Eu via muito essas coisas e eu comecei a fazer criando na minha cabeça, assim, que eu mudaria talvez a textura do meu cabelo, que quanto mais hidratado ele fosse, mais ele se pareceria com o cabelo de Raíza Nicásio. Pra vocês verem, gente, quanto informação é importante, faz a diferença. O quanto alguém que saiba e que entenda o que tá acontecendo ali com aquela criança, uma conversa, diálogos, são extremamente importantes. Mas enfim. E aí foi quando eu comecei, né, a colocar trança. Coloquei trança pela primeira vez, azul e branco. E colocar trança naquele território foi complicado. Nesse processo de cabelo liso e cabelo cacheado, eu não conseguia sentir, assim, tão nitidamente olhares, né? Sendo que minha cidade sempre foi... A galera sempre... tá assim, parece que desconfiada. Mas a partir do momento que eu coloquei trança azul e branco, eu percebi aí um movimento na minha direção, sabe? De tipo, meu Deus, o que é isso? O que ela tá fazendo? E aí foi quando já comecei, já não me sentia tão pertencente àquele lugar. Foi quando eu comecei a me sentir mais deslocada ainda daquele território. E aí foi o processo também que eu vim pra Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, só os black, só os vários cabelos, vários tipos, 3A, 3B, 3C, 4A.
Eu falei, agora, velho. Foi quando de fato eu falei, vou cortar, velho, quero nem saber não, foda-se. Vou botar um... Eu me senti assim, eu falei, não importa, assim, tem um movimento acontecendo e eu vou cortar meu cabelo. Isso foi em final de 2000, não, isso foi em 2017 já, não tem nem muito tempo, né? E aí eu voltei pra minha cidade, cortei o meu cabelo, enfim. E as pessoas sempre continuaram olhando tudo que eu fazia, se eu tô com o cabelo assim... Se eu faço um penteado, tudo que eu faço o pessoal fica olhando como se eu não pertencesse ao território e isso me incomodou muito, né? E o fato de certos movimentos também não chegarem na minha cidade, né? Como teve até na minha cidade, tipo desfile não, mas encontro dos crespas e cacheadas, onde tinham praticamente só cacheadas, né? Então eu sentia que eu não era incluída nesse processo. Foi quando eu falei assim, Massa é a cidade que eu nasci, mas não me identifico enquanto mulher preta nesse território e eu decidi vir para Salvador, né? Foi isso. Além disso, também tem a questão da oportunidade, né? Eu não sentia que minha cidade me possibilitava tanta oportunidade de crescer, de conseguir expandir o meu horizonte. E aí eu falei, Cachoeira, beijos. E tchau, né? Foi basicamente isso. Morri. Só que hoje a minha cidade, pra mim, por mais que ela tenha todos esses problemas, né, raciais, né, eu sinto também que o Espírito Santo foi um estado que apagou muito a história, né, de pessoas negras, né, de pessoas que foram escravizadas, dos nossos ancestrais, tanto pessoas negras quanto indígenas. Sinto que o estado apagou muito essa história, por isso muitas pessoas negras não se sentem pertencentes a esse território, mas hoje a minha cidade eu tenho um certo... Ela age em mim, mesmo diante de todos esses problemas, de outra forma. Hoje, como eu passo muito tempo longe da minha família, né, que é a galera aí do Espírito Santo, minha família de sangue mesmo, então sempre quando eu posso, sempre quando eu vou pra Cachoeiro, eu olho pra cidade com um olhar de... entendendo, né, todos os motivos, eu me lembro os motivos que me fizeram com que eu saísse de lá, mas mesmo assim a cidade acaba sendo um carregador pra mim, né, um carregador de energias, porque eu fiz muitas amizades, assim, né, a galera que eu nasci, minha família. Então, também por todos os problemas que tem a família, né? Vamos nem entrar nesse ponto. Mas, tipo assim, Cachoeiro, querendo ou não, é a minha primeira casa. Eu tenho Salvador, sim, também como minha casa. Mas minha cidade, meu Cachoeiro, também é a minha casa. Então, voltar sempre é um lugar de recarregar as energias. E é muito importante pra mim esse processo de retorno. Além disso, né, eu estou me formando em produção cultural. Então eu assumo também pra mim a responsabilidade e o compromisso, né, de dar uma devolutiva pra cidade de tudo o que eu aprendi aqui. Eu poderia simplesmente cagar e, tipo assim, virar as costas e não fazer nada. Mas eu sinto que eu, hoje, enquanto mulher preta, sei lá, com um mínimo de letramento racial ou com tudo que eu aprendi, né, sobre cultura, sobre gestão, sobre projetos, eu sinto que eu posso promover alguma mudança. Nem que seja 0,9% de mudança de um movimento, já é uma iniciativa, já é uma proposta de querer que as coisas melhorem, né? E isso também é importante dizer, e também é bom evidenciar o quão é importante, né, os diálogos estarem acontecendo entre a comunidade preta local para que ela também se entenda nesse território e essas questões sejam pontuadas e a partir daí gere mobilização e também alteração nesse cenário que aí já é mais mascarado aí, mais dito sobre Cachoeiro de Itapemirim. E é isso, gente. Não vou falar mais, que eu já falei horrores, já falei muito sobre a minha cidade, sobre como eu me sinto nesse território. Apesar de todos os pesares, assim, amo muito a cidade. Fico muito sentida ainda por não existir tantas oportunidades e nem tantos projetos, mas enfim. Eu sinto que vai acontecer uma mudança, né, que eu seja a pessoa que comece esse movimento, até porque eu quero fazer, tá? É algo muito que parte de mim, né, nesse sentido de devolver alguma coisa para a sociedade que me criou. Enfim, gente, então é isso, vou encerrar o vídeo, né, porque Som Alto já tá conversando aqui na minha cidade, aqui onde eu moro. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva, deixa muito like e ativa o sininho para receber mais vídeos aqui no canal. Tchau!